Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Estou aqui com o Cícero Dávila. Tudo bem, Cícero? Tudo bem. Que bom que você está aqui. Obrigado Demoramos pelo para convite. conseguir. Você estava morando na Itália? Você está morando na Itália ainda ou não? Sim, eu estou morando, mas resolvi dar uma pausa aqui no Brasil até, digamos, parar essa turbulência aí geopolítica. Legal, muito bom. Focas, tudo bem, cara? Tudo ótimo, cara. Muito legal. Focas, o Cícero é um escultor maravilhoso, tem uma série de fotos aí que eu selecionei para a gente mostrar na tela aqui. Perfeito. Aí daqui a pouquinho, depois que você mostrar a comida, acho que é legal mostrar. E aí para quem tiver, seja no YouTube ou seja nas plataformas de áudio, acessar seu Insta, acho que fica mais fácil de ver. Então o Insta dele é @cicerodavila.studio, estúdio em inglês, é com S mudo, né? Sim. Então acha facinho lá para poder ver as imagens, que tem umas imagens maravilhosas lá. Ô Focas, e conta pra gente aí, quem que mandou essa comida e o que nós temos aqui hoje? Deixa eu botar na imagem aqui pra você botar, pronto. Quem mandou hoje pra gente foi a Cecília Laskevi. O arroba dele está na tela. Para quem está nas plataformas de áudio é cecilia.laskewicz. Ela faz tortas e salgados, bolos caseiros feitos com ovos caipiras e muito carinho. E eles enviaram pra gente hoje uma torta salgada de calabresa, Legal. um quiche de fundo de alcachofra que deve ser maravilhoso, e um bolo de abacaxi com fitas de coco que eu vou trazer mais tarde para vocês. Isso aí, o bolo vai vir depois aí pra gente. Ô Cícero, Opa, tem um monte de pergunta técnica pra você, Vamos algumas lá. perguntas se eu conceituais. souber, respondo. Vamos lá. Só que é o seguinte, Uhum. eu vou começar aqui cortando, mas você tem que comer, que senão você vai ficar só falando e só eu vou comer, tá? Então, sem vergonha, se precisar mastigar, a gente espera você mastigar, tá? Essa vai ser a parte mais difícil, cara. Vai nada. Essa é a parte fácil. Comer é a parte fácil. Deixa eu pegar aqui. Você quer um pedacinho menor ou maior que o meu Eu aqui? prefiro menor. É? Sim. Então, peraí. Pronto. Se quiser também o quiche, dá seu pratinho aí. Sim. Pronto. Ô Cícero, me diz Opa. uma coisa. Quanto tempo você está fazendo escultura? Desde criança ou não? Quando que você Não, começou não. a botar a mão na massa de verdade? Tá, vamos lá. Professor, óbvio que profissionalmente já faz uns 30 e poucos anos, mas a minha paixão vem desde criança, como qualquer outra criança, quando se interessa por algo, começa a despontar ali, na mais tenra idade, né? Uns mais, outros menos, né? Mas assim, eu comecei como uma curiosidade, primeiro como uma curiosidade, depois foi me envolvendo, e aquilo acabou me envolvendo tanto que eu passei posteriormente a estudar outros métiers, né, outras profissões, como passei por faculdade de odontologia, passei por faculdade de letras e tal. Aí depois eu fui para a Itália definitivamente estudar escultura. Foi quando Que idade você tinha? eu tinha 21 anos. Aí fui para a Itália, para Carrara. Mas da onde nasceu essa coisa de quero Não, estudar escultura? Do não nada? foi do nada, cara. Eu me lembro que toda foto de escultura, por exemplo, eu estava na escola e tinha um professor de história que ele falava muito digamos, das igrejas, né, que tinham na Itália, e aquilo me fascinava. E quando ele falava Itália, falava Michelangelo, falava Bernini, Canova, aquilo me chamava muita atenção. Talvez eu estivesse até distraído. Quando ele falava esses tópicos, eu ficava muito, muito interessado. E quando tinha essas ilustrações, né, nos livros de história e tal, aquilo me chamava muita atenção. Então, é esse interesse natural que a gente acaba tendo, cada pessoa por uma coisa, né? Interessante isso. É. E antes de você chegar na sua história da Itália, você falou que quando você era criança, você falou que algumas têm mais facilidade do que outras. Acho que na escola no Brasil todas elas tinham essa coisa de massinha, né, de modelar, é muito comum. Você já percebia que você tinha um talento Sim. ou não? Sim, eu percebia que eu tinha um pouco mais de facilidade, talvez, do que a maioria das crianças, né, do que da média, né? Uhum. Mas, assim, a minha digamos, a minha coisa definitiva que eu pensei, eu quero ser escultor,
que na minha cidade de Rancharia, no interior de São Paulo, perto de Presidente Prudente, tinha um senhor que trabalhava com madeira. E toda vez que eu vinha da escola, que eu saía da escola, eu passava lá nesse estúdio dele e ficava com ele o resto do tempo. Mas ele era um artista ou não? Ou ele é um marceneiro? Ele era um artesão, digamos que ele era um artista porque ele era um artista, mas ele não fazia uma carreira artística. Tá. Isso que eu queria saber, se o cara... Portanto, ele fazia uma coisa em nível artesanal, mas é assim, um cara formidável. E aquilo me envolvia muito, porque, por exemplo, eu não via a hora que acabasse a aula para poder ir para a casa dele. E, assim, eu cheguei na casa dele, pedi para ficar como aluno. Eu tinha, acho que, 14 anos na época, e ele falou, pode, que eu acho que ninguém negaria um pedido de uma criança, né? Ele achou que eu estivesse, assim, viajando. Tipo assim, ele vai vir aqui, vai vir 2 dias e vai embora, como tantos outros faziam. Cara, eu fiquei um ano e meio com ele. Foi quando depois eu tive que vir para a capital para estudar. Mas, assim, esse foi meu marco, cara. Até hoje eu lembro daquele cheiro daquela madeira, até hoje eu lembro daquele barulho, da textura da ferramenta. E tudo que ele fazia eu achava maravilhoso. E tudo aquilo que eu precisava ele me acolhia, ele me ajudava. E foi o cara que, para mim, aquele foi assim, 80% do que eu sou hoje. Eu acho que eu devo aquele momento ali, entendeu? Legal isso. Bonita história. Exato. Aí, vindo para a capital, eu conheci aqui obviamente que minha condição financeira não era boa, não era nada boa. Trabalhava de office boy no banco e estudava à noite. E eu sentia aquela necessidade, cara, de estudar. Porque eu sabia que eu queria ser aquilo, mas eu não sabia como. E óbvio que aquilo lá existia... Tem aquele paradigma, né? De falar, pô, artista é ferrado, não vai ganhar grana e tal. Então existe aquela cobrança da própria família, a cobrança dos amigos, a cobrança de comparações que você tem que ter como um padrão de referência que outros garotos da tua idade tinham, né? Ah, o fulano entrou na não sei o que, foi fazer engenharia, foi fazer o ITA e você... Cícero, nessa época era bem isso, assim, você não quer ser um ferrado na vida, você tem que ser advogado, médico, engenheiro, isso, né? Tu não sabe o que você vai fazer, faz administração, mas tinha o que podia e o que não podia, né? Porque a gente foi educado assim, né? E os nossos pais, os nossos familiares foram educados assim. Só é bem sucedido quem tem uma coisa que a sociedade vê como uma coisa padrão que deu resultado já, né? Então, quando eu fui... Eu estava já na USP estudando francês, estudando línguas, que eu gostava muito. Eu cheguei um dia... Tive a oportunidade de fazer uma viagem, né, para a Europa. Depois disso eu falei, definitivamente eu quero pagar tudo e vou para a Europa estudar. Aí fui para Carrara estudar, com a cara e a coragem, sobre as minhas despesas, não tive sponsors, nada, né. Foi uma coisa muito difícil, mas, cara, foi assim, ó, que mudou minha vida. Porque assim, aqui, eu esqueci de registrar uma passagem com... Aqui eu tive, na capital, contato com um escritor chamado Santos Lopes, que era um português, que contemporaneamente, enquanto eu trabalhava no banco, eu fazia aula com ele uma vez por semana à noite. E aquilo me introduziu, digamos, no mundo do que é arte. No interior eu tive uma introdução no que é fazer algo, e aqui eu tive uma introdução de saber o que é a arte dentro de um contexto técnico, mas também artístico, porque a gente começa a frequentar galerias e tal, e aí já começa a despontar e entender o que você quer. Depois disso que eu fui para a Europa, que eu vi que eu precisava de uma abrangência um pouco maior, porque o mundo era maior do que eu imaginava, eu pensei. Então eu vou cair fora. Caí fora, corri todos os riscos. Cara, minha vida virou assim. Foi quando eu virei a chave. Lá eu aprendi a esculpir o mármore, voltei para o Brasil e o mármore foi uma coisa que deu muito certo na minha vida. Você começou no mármore? Não, na verdade eu comecei com bronze. Mas na Itália eu fui aprender o mármore, porque minha paixão mesmo era o mármore, né, cara? O dedo nervoso? Segura aí. Vai mais devagar nas imagens aí. Aí você começou com o bronze e aí foi para o mármore? Fui para o mármore. Então na Itália, óbvio que eu tive contato com o bronze, com outros artistas que trabalhavam bronze, mas meu foco era o mármore. Então eu entrei na Pietro Tacca, em Carrara. Por que o foco era o mármore? Porque é o material principal ou não?
Eu acho que aquela memória emocional, sabe? De infância que eu via nos livros, aquela escultura do Michelangelo que eu me arrepiava. Eu queria aquilo. Eu achava que mármore... Quando eu via aquelas obras do Michelangelo, eu me arrepiava, ficava arrepiado. E aquilo... Das peças que a gente conhece, são todas de mármore ou não? As que são brancas são todas de mármore. Eu não Mas, trabalho por em exemplo, resina, o Pensador, não. Que é o Pensador de Rodin, o que ele é? perdão. Eu tô falando de outras obras. Não, o Pensador de Rodin é bronze. Porque o Rodin, essencialmente, é um escultor de bronze, tá? Existem obras do Rodin de mármore. Mas, sei lá, Brecheret lá, o Empurra lá, o Monumento às Bandeiras. Aquilo é granito. Granito. É granito. Então, assim, existe uma variedade, mas o mármore é a mais usada. O mármore é as Ferraris dos materiais. Entendi. Principalmente aqueles de casta muito alta, como estatuário e outros. Né? Mas, essencialmente, o mármore de Carrara é o melhor mármore do mundo. E ali está tudo concentrado ali. Tanto é que hoje os maiores estúdios ainda estão na Itália. A China está entrando e tal, mas ainda é Itália. A Itália tem um histórico em design em geral que é muito forte, né? Muito, muito. Eles têm muita tradição, né? Como é que você vai, digamos, não notar toda aquela tradição que teve, principalmente no período do Cinquecento, sabe? Depois do período neoclássico, se produziu muito mármore, né? Depois foi diminuindo, porque entraram, digamos, o período moderno, os materiais foram diversificados, né? E o material não era tão importante quanto era... sim, o material não era tão importante como era o conceito era mais importante do que o próprio material. Uhum. Quando, na escultura do Renascimento, existia a questão da plasticidade. O conceito tinha até, mas não era aquilo que era tão importante como era a plasticidade da obra, a parte plástica. Entendi. Experimenta essa torta que ela tá maravilhosa. Vamos lá. O que eu queria saber é o seguinte também, com você indo para a Itália, obviamente que você tem, primeiro, o lado de você estar ali no berço dessa história. Uhum. Tem o curso que você fez. Mas tem também uma questão de referência, não tem? Você pode ir num museu e ver Pronto. o que tem de melhor em todos os aspectos. Você botou o dedinho no pontinho, cara. Eu aprendi muito mais nos museus do que em qualquer outro lugar, cara. É incrível isso. Isso que eu queria entender, porque assim, eu quando a gente começa a ficar mais técnico em algum assunto, a leitura que você faz da obra é muito diferente de um leigo. Óbvio. Né? E é isso que pega, cara. E eu fico imaginando você numa obra, ali o tempo que você fica e os detalhes que você fica observando Cara, e tentando imaginar 40 como é que... minutos que eu fico em cada peça, no mínimo. E o que você olha? Você consegue imaginar, puta, como é que esse cara fez isso ou não? Isso, exatamente. Por exemplo, se eu vou numa escultura renascentista, o que eu faço? Os parâmetros técnicos que eram utilizados na época, por exemplo, que tipo de ferramenta que eles tinham, que tipo de têmperas eles tinham na ferramenta, que isso muda muito. Por exemplo, se você pegar uma escultura feita hoje, feita daquela época, por esses parâmetros você consegue já entender de que época é. Mas quando você fala de têmpera, você está falando, por exemplo, você vai esculpir no bronze e essa é uma ferramenta que... Têmpera, assim, você tem a ferramenta, né, um aço. Na época não existia o aço, carbono, como tinha hoje. Ou seja, ele era menos duro do que... Isso, então os cortes é mais suave, entendeu? Hoje existem as vidias. As vidias são ferramentas extremamente agressivas, então você vê aquelas ranhuras muito agressivas no mármore. Então, por esse motivo, você consegue já fazer uma comparação e ver que de qual período isso pode ter sido. Por exemplo, as ferramentas do período grego arcaico, você não vê coisas muito vivas, é muito suave, cara. Eles usavam pedras para limar uma outra. E o período moderno, por exemplo, ou o período contemporâneo, as ferramentas são feitas de diamante, cara, agora, por exemplo. Então são ferramentas muito agressivas. Você quer... Eu vou te falar uma coisa. Como é que você consegue distinguir uma escultura chinesa, uma cópia de uma peça chinesa, por exemplo? Vamos imaginar o seguinte, o Davi do Michelangelo, ou essa minha escultura aqui, feita na China e feita por mim. O que difere? As ferramentas que eles usam. Por exemplo, ainda que eu, sabendo de tudo isso, tento minimizar e fazer essa escultura muito suave, você vê que você não vê vínculos, você não vê nada muito vivo. Não, é muito delicado. É absurdo
a suavidade, tem uma espécie de você que parece molinha, né? Isso, é a pegando no suavidade. seio ali, você vê um negócio, parece... Isso, tá vendo? É a suavidade, é não marcar. Tem um bumbum que você fez que você vê a celulite Isso. é Então o que acontece? Se você, só para a gente não perder o raciocínio, é o seguinte: se isso fosse feito na China por um chinês, sabe o que ele ia fazer? Ele ia pegar uma ponta diamantada e ia marcar aquela auréola ali com a ponta. Ele ia pegar um disco diamantado, ia fazer os cortes em tudo. Ou seja, são ferramentas que você, de olho, de longe, você percebe que é uma coisa parece chinesa. os peitos do Focas. Tanto que hoje, por exemplo, o que Então, acontece? mas vamos lá, você tá falando, o cara está fazendo uma cópia de uma obra do Michelangelo. Mas essa leitura que você tem, um leigo, por exemplo, se eu olhar, eu vou conseguir reconhecer Não. isso que você está falando? Talvez não, porque você é um leigo. Mas um cara que, não vou dizer que você não tenha sensibilidade, mas um cara com baixa sensibilidade, talvez, na questão, e acostumado a apreciar outras coisas, ele vai perceber. Entendi. Por exemplo, eu vou te falar. Eu vou ter que abordar esse tema, eu não gostaria, mas eu vou ter que abordar. A questão mercadológica, ela jogou a escultura a um patamar muito baixo hoje em dia, das réplicas. Vamos falar o seguinte, quer dizer o seguinte, nos anos 80, as maiores réplicas feitas no mundo, elas eram feitas na Itália. Uhum. Eu diria que 99,9%. Feita por artesãos extremamente qualificados, em que as obras eram, digamos, muito parecidas, não vou dizer idênticas, porque existe já a questão dessas ferramentas, algumas nuances que, por si só, já são diferentes. Mas, para um leigo, vamos dizer assim, já eram iguais. Quando entra agora, nesse cenário atual, os chineses, o que eles fizeram? Com uma mão de obra muito escassa, muito barata, eles se equiparam e tentam fazer a coisa muito rápida, em um preço muito baixo. Então, o que acontece? Eles usam essas ferramentas mais agressivas para ter produtividade. Então, você caiu muito a qualidade. Então, é muito comum aqui no Brasil você ver muitas esculturas chinesas de mármore por aí e muitas pessoas não percebem, mas é assim, chega a ser bizarro, gritante. É quase constrangedor a gente que vê aquilo como as pessoas acharem que aquilo é uma obra genuína, artística e tal. Mas, Não. Cícero, deixa eu entender o impacto disso, o impacto no mercado que você falou. Você, por exemplo, você tem um trabalho autoral. Sim, tenho. Mas você está falando que existia um mercado para artistas que faziam réplicas também, é isso? Existe um mercado, não vou dizer nem artistas, para artesãos, né? Porque a questão aqui é técnica, por enquanto que eu estou discutindo. Uhum. Né? De uma coisa... veja bem, eu estou discutindo a questão técnica, né? Porque eu toquei na questão da ferramenta e tudo mais. Mas assim, a coisa chegou, essa questão técnica hoje, né? Para dizer o seguinte, que antigamente os caras usavam ferramentas muito macias, tal. Você percebe que o período dessa escultura é o período grego, o período do Renascimento, onde a tecnologia já era melhor, o período neoclássico, onde era melhor ainda, o período moderno, que mudou, contemporâneo, que eles entraram os diamantes, tal. Lá atrás inventaram o aço na época da Revolução Industrial, existiu o aço já acabou. Então, por exemplo, o período neoclássico já tinha esculturas já mais vivas, né, tal, raspas de aço, etc, coisa que não tinha antigamente. Quando eu falo dos chineses hoje em dia, é que eles usam muito discos, né? Tudo que você vê, pode olhar uma escultura chinesa, 95% é talhado com discos. Eles usam discos para talhar. Né? Então, isso, numa obra, você tira totalmente a suavidade. Não tem como você fazer um trabalho no disco, por melhor que você seja. Cícero, desculpa, quando você diz disco, é a esmerilhadeira? Isso. Perfeito. Desculpa. Esmerilhadeira não, só para entender. Às vezes esmerilhadeira, exatamente, que elas são discos diamantados, o cara trabalha assim, né? E os caras são muito bons, eles são muito hábeis, né? Conseguem fazer o que eles fazem, você vê que ali tem a marca do disco, entendeu? Entendi. Só para te dizer assim, que o período reflete reflete as ferramentas na obra que está sendo feita naquele momento. As ferramentas são muito importantes, cara. Uma das coisas para você perceber, de detectar um período de uma obra, não é o carbono 14, mas vai determinar o carbono 14 de uma obra de mármore, se ele foi feito no mesmo período. Uhum. É o mesmo carbono, o que muda? Muda como foi feito ali. Interessante. Agora, Cícero, eu sei que isso varia absurdo, né? Você aqui no comecinho mostrou uma obra tua que tem, sei lá, 6, 7 metros de altura. Sim. Mas quanto tempo costuma demorar? Vou pegar, por exemplo, uma obra de uma pessoa em tamanho natural, né? Um para um. Sim. Então, veja bem, nós temos que fazer aí estabelecer o seguinte, que
vamos colocar era pós-robô e anterior ao robô. Uhum. Quando eu falo de robô, eu não estou falando de um robozinho que vai dar esculpe, eu estou falando da escultura digital, tá? Só existe o robô, que nada mais é do que uma CNC, mas né, ele é um braço como isso aqui, tá vendo? Uhum. Ele é um CNC, chamamos de robô. Só existe isso porque existe a escultura digital. Quando a escultura digital passou a entrar, quase que... Antes era muito coadjuvante, hoje está quase protagonista, porque a maioria das coisas hoje em dia é feita digitalmente. Hoje, por exemplo, eu trabalho 80% digital. Há 10 anos atrás era o contrário. Eu comecei no Brasil aqui há 10 anos atrás e digamos que eu fui um dos precursores a colocar a escultura digital passar para o plano tradicional, ou seja, usar a escultura digital e materializá-la. Então, por exemplo, eu comprei um robô, por exemplo, em 2014, que até hoje ainda hoje é uma referência como uma super máquina aqui no Brasil. Para que isso? Para poder dar suporte ao meu trabalho, dar continuidade ao meu trabalho digital. Então, você tocou num ponto. Essas esculturas grandes, em escala, elas só são possíveis hoje graças a isso, a esse robô. Por exemplo, eu fiz uma escultura de 7 metros que apareceu ali, que é uma cabeça bem grande. Uhum. Se fosse fazer aquele na mão, cara, eu estaria até hoje fazendo do tempo que eu comecei. Não, perfeito, mas vamos lá. Depois eu vou querer também entender a história do digital, como é que Sim. tá entrando tudo, mas vamos lá. Se você fosse fazer do jeito tradicional, tá? Sim. Chegou lá o blocão, Sim, vai ter que esculpir aquilo na mão. sim, Uma mulher, um para um. sim, sim. Nós estamos falando o quê? De meses, de anos? Anos. Às vezes chega anos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aquele anjo que está assim, que eu acho que ela deve ter até aí. Sim, em algum momento vai mostrar, olha lá, coisa... O que Isso é feito tudo à mão, isso não é digital, tudo isso tradicional. Isso é muito assustador. Sim. Porque parece uma seda, um pano. Pele, exatamente. É a suavidade, tá vendo? Isso tudo é feito, isso na época, isso foi feito há uns, digamos, 20 anos atrás, não existia digital, é tudo feito à mão, tá? Essa peça aí, toda com pontinho, com maquineta de pontos. Eu modelava a peça na argila, fazia no gesso e pegava com maquineta de pontos, que é o processo que os gregos já copiaram, aliás, os romanos já copiaram os gregos, tá? Uhum. E é um processo que usa, assim, ainda hoje, cada vez menos por conta dos robôs da arte, da escultura digital em si. Mas, assim, aquele anjo, por exemplo, que eu fiz, você falou de tempo. Aquele anjo eu demorei 2 anos e meio para fazer. O anjo que está assim. E foi por causa desse anjo que eu comprei o robô. Porque eu demorei 2 anos e meio, dando pancada naquilo lá, colocando pontinhos, trabalhando 8 horas por dia. Era uma loucura, cara. No final, a peça ficou maravilhosa, ficou muito boa. Só que é o seguinte, eu fiquei com o meu braço ferrado de tanto dar pancada. Claro, porra, porque não é só um movimento, você tá causando um estresse de cada porrada ali. E o que acontece, cara? Chega um ponto que você... Aonde que pega no braço? É o cotovelo? Onde é o ombro? O que é o... É assim, isso aqui, ó. Que você faz esse movimento com o martelo. É o ombro aqui. É o ombro. Você usa o ombro. E esse ombro também você força porque você tem uma ferramenta, às vezes com martelo pneumático, que tá tocando aqui. Uhum. Então, no final do dia, você tá moído, cara. Você precisa de um massagista. Você tá doido. Os caras, não sei como é que os caras... Michelangelo trabalhou até quase 90 anos, cara. 87 anos. E há uma semana atrás ele trabalhou, pra você ter uma ideia. Eu imagino como esse cara deve ter sofrido, cara. Eu imagino que vida que esse cara fez. É uma loucura. E pensar que naquela época não existia nem óculos. Hoje em dia a gente tem óculos. Imagina. Não, e não existia nada naquela época, né? Você não tinha um analgésico, não tinha exatamente, sofriam demais. Um Dorflex. Então, quando eu terminei o anjo, cara, eu falei, tenho 2 saídas aqui. Essa peça já tinha sido feita, essa aqui que é a Narcisa. Eu pensei, eu tenho 2 saídas. Ou eu paro com o mármore definitivamente, ou vou ter que buscar um caminho mais fácil. Foi então que, como eu tinha já essa minha relação com a Itália, de viajar, de fazer e tal, eu sabia que tinha robô, eu vi surgir o robô. O que foi o primeiro que você comprou? Foi um Kuka ou não? Qual foi o primeiro que você comprou? Você lembra a marca? É um Kuka. Na verdade, o Kuka, ele é a parte mecânica, ele é o braço. O que muda são os integrantes, né? Os softwares mudam. O mandril, que se chama o spindle, e todas as outras partes que compõem esse conglomerado, muito complexo, por sinal. Sim. Integrar um robô é uma coisa muito complexa. E a melhor tecnologia ainda hoje é a italiana. E essa foi onde eu fui buscar. O Kuka, ele é de fabricação alemã, né? E é o mesmo robô que usa para a indústria automobilística, adaptado a... Ele é sei lá, daria para dizer que ele é a Tesla
dos robôs hoje? Mais moderninha, mais bonitinha, sim, mais... Sim. É uma excelente máquina, vai. É. Mas o que difere ele, na verdade, são os integrantes. São os elementos que estão ali. Legal. E eu queria entender melhor um pouquinho a história do Deixa eu comer um mármore. pedacinho aqui, vai. Por favor, né? São, Tá bom demais. senão, exato. Eu entendi que o mármore, ele acaba... Você comentou que ele é a Ferrari dos materiais, né? Uhum. Mas independente de ser a Ferrari dos materiais, ele é... Tirando a argila, obviamente, que a argila você vai, bota, corta, volta. Uhum. Você tem quase que o undo do computador nela, né? Sim. Mas assim, comparado ao bronze e à madeira, ele é um material melhor para se trabalhar ou não? Então, cara, Dá para dizer que tem um mais fácil ou não? é que assim, cara, existe uma diferença entre modelar e esculpir, né? É uma coisa que as pessoas não entendem muito. Explica. Vamos lá. Modelar é você colocar e também tirar. A maior parte dos movimentos do modelar são movimentos assim, de fora para dentro. Você pega uma espátula e faz assim, ó. Você raramente vai fazer assim uma espátula. Tá, e isso você consegue na argila. Na argila. O modelar é argila. Argila ou plastilina, tá? Tá. Agora, a escultura, ela é o seguinte, ela só tira. Você, depois que tirou, você não põe mais. Principalmente o mármore. O mármore é o único material que não aceita cola. Porque existe ali um índice de refração ali, onde a luz entra e sai, uma quantidade justa, que se puser um material com um índice de refração diferente, você já percebe que tem uma emenda ali. Então você tem que ser muito bom para colar um mármore. Muito bom. Então, quando você quebra dá uma pancada e danificou aquilo, comeu a mais, você tem que tomar uma outra solução. Mudar o formato, por exemplo. Já a madeira não, a madeira aceita cola, por exemplo. Então, se você essa terminologia fácil que você colocou, eu entendo como talvez mais prático, que seria isso. A madeira é mais prático para você trabalhar. O mármore não perdoa, cara. Errou, dançou. Agora, é um material, o mármore, que para mim, por exemplo, me dá muito mais satisfação, porque você consegue chegar num nível de precisão. de essa plasticidade. peça é maravilhosa. É. Essa peça, quanto tempo demorou? Então, essa peça é toda digital, cara, você acredita? Eu modelei ela no ZBrush, Legal. depois eu fresei ela no robô e terminei os 20%, que é muita coisa, cara. Vou te dar um exemplo. Não, imagina, é que nem prédio. Se você, por exemplo, se eu pegasse essa peça, fresasse e desse para 10 artistas diferentes, iam ter 10 peças diferentes. De tão importante que são esses 20% que faltam. Tá? Então, as pessoas têm, às vezes, aquela coisa mítica de achar que é feito no robô, é feito no 3D, não tem valor. Tem valor sim, cara. Você só mudou. Não, tem muito valor. Muito valor, porque o processo criativo ele é muito parecido, tá? Ele só é mais rápido. Porque o robô, ele substitui um cara... Um robô trabalhando substitui 10 artesãos, cara, facilmente. Não, você tá tirando o grosso ali, que é o que ia te levar 2 anos. Sim, né? sim. Agora, você estava comentando do mármore de Carrara, né? Que é o melhor mármore que tem. Uhum. Tem muita diferença mesmo? Você consegue ver a diferença de um mármore para o outro? Eu consigo. Talvez você não consiga. Mas um colecionador consegue também. Consegue, se ele for um bom colecionador, sim, porque nem todos os colecionadores talvez não tenham tanta afinidade técnica. Porque é o seguinte, o que difere o mármore de Carrara de um mármore qualquer, vai? Não vou nem falar mármore brasileiro, porque nós temos um mármore... Nosso mármore é um nível muito ruim para ser um mármore. Tem aquela coisa de achar que nós temos muito mármore. Não, o Brasil não tem muitos mármores, o Brasil tem muitos granitos. Né? Então vamos lá. Se você pegar um mármore grego, os grãos do mármore grego, o mármore, o que ele é? A formação dele é metamórfica. Ele foi formado lá no fundo dos oceanos, sob uma pressão e temperatura ferrada. E aquilo, uma certa matéria sob uma pressão e temperatura, ele fundiu e foi aquilo transformado em microcristais. Quando houve o resfriamento, esses cristais ou ficaram grandes ou ficaram pequenos, de acordo com o tempo de resfriamento. O mármore de Carrara, cara, ele tem um grão tão pequeno que se você sabe o que é isopor, sabe o que é um isopor, né? Você corta um isopor, sabe o que é um poliuretano? Sim. Nós sabemos, né, Focas? O mármore de Carrara é um poliuretano. Esse a gente sabe. O mármore de Carrara é um poliuretano em nível de grão. E o mármore grego e o mármore brasileiro
mais ainda o brasileiro, tem um mármore do Espírito Santo, cara, que são uns tarugas assim, que ele é um mármore meio que dolomítico, entendeu? Ele não é todo carbonato de cálcio, ele é dolomítico, então ele tem uns grãos muito grandes. Então esses mármores que são granulosos, muito granulosos, eles são muito pouco bons para fazer esculturas desse nível aqui, porque são mais frágeis, né? Imagine grãos aglomerados, eles são mais frágeis, eles têm mais linhas ali de fuga, né? Esse aqui não, um mármore muito compacto, cara, muito compacto. Então, essa escultura, Mas isso faz diferença também para você ter um nível de detalhamento de acabamento também. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Por exemplo, essa peça está apoiada em 3 pontos. Ela está apoiada num ponto aqui, o outro braço está erguido e 2 pontos ali. Só que aí você pode dizer, mas do ponto de vista da física, 3 pontos é perfeito. Não é. Por exemplo, se essa mesa tivesse uma perna cortada, ela não seria perfeita. Ela tem 3 pontos. Deixa eu te falar uma coisa, essa mesa não é perfeita. Eu vi ele fazendo. Mas é muito legal. Não, mas eu entendi o que você está falando. Não, assim, e o peso dessa peça não é pouca coisa, né? Porque Exato. Essa peça aqui, cara, eu transportei ela para os Estados Unidos de avião e chegou inteiraça. E ela só tem pouco. Ela tem, digamos, um ponto lá, outro aqui, que são assim, se você olhar a perna, a ponta do dedo lá, quase a ponta do dedão, é uma superfície muito pequena de contato. E aqui é só esse taruguinho. E do outro lado lá não tem nada. Ou seja, existe por exemplo, se essa peça fizer isso no avião, pela própria dinâmica ali, né, o próprio peso dela ia quebrar. Foi muito bem calçado, etc. Então isso é a vantagem do mármore de Carrara, além de ser um mármore muito bom para trabalhar. Agora te fazer uma pergunta, um bloco desse aí. Uhum. Quanto tem essa peça? Tem 1,30. 1,30. Quanto custa um bloco desse de mármore? Mais ou menos, só para ter uma ideia. No Brasil hoje um metro cúbico de mármore custa 160, 150 mil reais. Pra você ter uma ideia. 160 mil reais. Um metro cúbico. Um metro cúbico. Só de material. Então, só de material aqui você tem uma fortuna. Uma fortuna, só de material. Você está falando aqui no Brasil, mas está falando aqui no Brasil do mármore de lá. De lá. Mas lá imagino que seja mais barato. Lá é mais barato, óbvio, mais barato. Porque o Brasil tem... Mas você tinha noção desse valor? É absurdo. Nem ideia. Quando ele falou 150 falei, reais... 150 reais, que ridículo. Eu falei, é muito barato. Não tenho a menor ideia. Eu tenho certeza que o frete deve ser bem caro, com certeza, para trazer de lá para cá. Mas o frete, mas é o custo do Brasil, né? Taxas sobre taxas. Tudo bem, mas mesmo lá, isso aqui com 160 mil, nós estamos falando de lá, vai custar o quê? Vai custar 50 mil? É caro também. Então, nem chega a isso, cara, honestamente. Chega pouco menos, dependendo do mármore. Assim, eu vou voltar mesmo. Os chineses inflacionaram o mercado italiano de mármore, tá? Eles compram muito mármore. Não é só mármore que eles compram, não. Eles inflacionaram o mercado, cara. É muito dinheiro. É muita grana. Então, digamos assim, o mármore está ficando caro, está ficando... Por exemplo, o melhor mármore está indo embora para a China. Não está ficando mais na Itália. China e Emirados Árabes, entendeu? Entendi. Agora, queria entender um pouquinho da tua evolução como artista. Quando que você falou assim, puta, cheguei num nível bom? Quando? Quanto tempo demorou para assim, daquele momento que você falou assim, puta, eu vou começar a estudar isso aqui para valer, até o momento que você falou assim, putz, cara, fiz uma peça que realmente eu tenho orgulho de que essa peça tá... Cara, posso te falar uma coisa? Ainda não cheguei, não. Não? Não. Mas, cara, assim, isso eu acho... Você não consegue... Mas isso é uma coisa da tua cabeça de artista, Cícero, porque assim, as peças que você faz são maravilhosas. Cara, é um eterno evoluir, cara. Tudo bem, mas acho que essa é uma aflição tua, que acho que é a aflição boa do artista. De estar querendo sempre estar evoluindo. Mas eu imagino que em algum momento você fez uma peça que você teve orgulho e falou, puta, eu tô numa... Vou refazer a pergunta, tá? Quando você olhou e falou assim, cara, eu tô ali no mesmo nível dos outros caras que estão fazendo isso no mundo. É que assim, cara, orgulho da peça, da tua obra você tem. E eu sei que eu tô num patamar técnico muito bom, mas assim, cara, mas tem tanto para melhorar que você não consegue, assim, entender que vai chegar a um ponto que você não consegue mais. Não tem como. Então, por exemplo, essa peça, eu tenho orgulho dela, acho bonita, eu gosto. Não estou fazendo falso modesto aqui.
Mas assim, eu posso melhorar mais do que isso? Puta, muito, muito mais. Isso que eu queria saber também. Você terminou essa peça, ela está finalizada. Você, se tivesse tempo, você botaria a mão nela pra fazer mais coisa ou não? Eu podia trabalhando nela até agora, do tempo que eu entreguei. Nunca tem fim. Então, isso que me dá um exemplo dessa peça aqui. Onde você ia botar a mão? O que você ia fazer? Cara, você arruma. O quê? Me dá um ali. exemplo. É uma coisa tão assim. Assim, olhando, não sei, mas por exemplo, é só você me deixar lá com ela. Que é um diálogo. É um diálogo. Aí você vai olhar e fala assim, puta, vamos mexer uma coisa, veia no braço. É uma coisa tão inconsciente. Eu não vou dizer que isso nem é uma coisa objetiva, porque não é. Não é racional. Não é racional, é tão inconsciente que se você estiver ali, automaticamente você vai interagindo com ela. Você vai conversar com ela. Você vai conversar com ela. É um diálogo, cara. E eu costumo dizer o seguinte, e é verdade, você não termina uma peça, você desiste dela. Você abandona. Boa. Porque senão não tem fim. Muito bom. Agora, e as peças de 6, 7, 8 metros? Eu entendi que você tem que usar o robô, que senão você ia demorar 50 anos para fazer. E além de, no final você tá morto, né? Sim, Sim. mas mesmo assim, a dificuldade da escala muda muita coisa. Cara, muda muito, ó. Você tá a China de novo, cara. Eu amo a China, cara. Não tô, assim, eu adoro a China. Então eu tenho uma história, eu tenho uma relação com a China muito grande, porque eu fui 5 vezes para lá e trabalhei muito com eles, tá? Você tem Essa peça peça é feita na China. Você tem peça no mundo inteiro. Tem, no mundo inteiro não, mas eu tenho Não, mas bom... você tem peça na Alemanha, você tem peça Sim, nos Estados sim, Unidos, sim, tem peça sim. no Brasil, você Sim. tem peça na China, você tem Sim, peça sim. no mundo inteiro, pô. Em vários lugares. Essa peça é uma instalação que está feita lá na China. É um girassol, tá vendo que ela está olhando para o sol. E aqui são as pétalas que são... Essa peça eu fiz na China. Há 20 anos atrás, minha primeira vez que eu fui para a China, eu fiz uma obra chamada Under the Sun, que é uma peça que tá... É uma menininha, eu não sei se ela está aqui, que ela está sentada assim. E tem um pano e ela está meio que tomando banho de sol. Uhum. Essa peça tem 8 metros, cara, que eu fiz na China. Essa tem no teu Instagram ou não? Tem sim. Tem no meu Instagram. Essa peça, cara, por que eu tô falando dela? Porque você falou da questão da escala. Essa peça eu fiz na China, pra você ter uma ideia, eles construíram um galpão pra mim, só pra fazer essa escultura lá na época. Ela tem 8 metros, você falou? Eu fiz ela na unha, cara. Na unha, porque na época era feita na unha, não tinha como. Eu fiz ela na argila, depois eles fundiram no bronze. Então o que eu fazia para poder... Porque a questão da escala é a seguinte, você não consegue enxergar uma coisa que está na tua frente, porque existe uma questão toda de perspectiva, né? Sim. E eu tinha que me afastar, pegar um binóculo ao contrário, sabe? Você pega um binóculo, vira ele ao contrário para você ver. Uma série de artifícios que eu utilizava para poder enxergar a peça. Por exemplo, quando eu subia, eu tinha que subir, era um constante subir e descer da obra, porque você chegava lá e começava a esculpir. Aí você se perdia, você não sabia mais o que estava fazendo. Porque assim, você estava dentro, você estava muito inserido dentro, você estava quase virando o poro da escultura. Eu descia e olhava para poder ver, vou ter que mexer ali, aí você ia lá, então era um constante subir e descer. Então a questão da escala na gente, para a gente enxergar, cara, influencia demais. Com a escultura digital isso deixou de existir, porque você está vendo a escultura ali no computador, e quando o robô executa, ele executa exatamente o que você está vendo ali, obviamente que existem questões técnicas aí que vão ser discutidas, que um dia você pode fazer um podcast só disso. Claro, comigo que eu é só que eu você voltar aqui, pô. Sim. Mas assim, aquilo que você faz, assim, em tese, aquilo que você faz no ZBrush não é aquilo que você vê. Então não adianta você modelar uma escultura, mandar fresar ou fazer o print que não vai sair igual. Então existe uma coisa aí que você tem que levar como consideração. Só isso. E você tem que esculpir todo dia ou não? Ou você perde a mão ou não? Você ficar um mês sem esculpir, você perde a mão? Não vou, por exemplo, eu fiquei um bom tempo nessa pandemia sem modelar muito, porque na Itália, assim, eu tinha minha casa, mas eu fiquei um bom tempo sem ter o estúdio. Depois que eu comprei um estúdio perto de casa, eu ia modelar, eu ia esculpir. Uhum. Mas quando estourou a pandemia, pegou todo mundo de calça curta e, inclusive, me pegou também. E lá foi forte, né? Muito forte. Então, eu não podia modelar. Aquilo me fazia muita falta. Não vou dizer que eu perdi a mão, mas, por exemplo, quando eu vou trabalhar no mármore, por exemplo, se eu estiver fazendo uma escultura de mármore, eu estou fazendo uma escultura de mármore. Aí o que acontece? Se eu estou destreinado, cara, sabe o que eu faço? Eu começo as coisas muito mais elementares. Muito simples, até você ir aquecendo. Eu nunca vou fazer um olho se eu fiquei um mês sem tocar no mármore. Nunca vou fazer uma mão se eu fiquei um mês sem tocar o mármore. Então dá uma enferrujada, então. Você precisa dar uma... Você fica mais inseguro.
né? É óbvio que depois aquilo é como andar de bicicleta, você vai retomando, mas assim, eu fico inseguro. Eu acho que, digamos que, se você não tiver esse respeito com o mármore, você realmente pode quebrar a cara. É uma questão de respeito mesmo. Entendi. Tipo assim, cara, tô chegando, vou te alisar, depois a gente vai conversar melhor. É mais ou menos esse o diálogo. Entendeu? É interessante essa relação que você tem com a obra, né? É muito interessante isso. É. Agora, o Cícero quer entender um pouquinho melhor o mercado. Tudo que você faz já tem destino ou não? Já tem um comprador? Já alguém que encomendou? Como é que funciona isso? Então, é um mercado... veja bem, o mercado de arte ele é muito heterogêneo, né, cara? Existem aqueles escultores que fazem algo para serem vendidos, né? E tem aqueles que já fazem aquilo que já foi vendido. E isso chama-se encomendas, né? E eu estou nessa segunda opção. Eu trabalho com encomendas, por exemplo. Quando eu faço uma obra, por exemplo, ela já foi negociada, já foi tratada e recebeu já uma parte daquele recurso para você dar andamento. Então eu trabalho dessa maneira, eu gosto de trabalhar dessa maneira, até porque o mármore não tem como investir um patrimônio, imagine, comprar um bloco desse tamanho Sim. Não, você tem razão. e esperar vender, como é que você faz? Então, eu tive, digamos, essa escolha, né? É uma escolha que você faz de mercado e para mim deu certo. E quem compra? Por exemplo, essas estátuas gigantes que estão na China, é a cidade que paga isso ou não? Sim, o governo te convida, ele te dá, te convida, te ampara. O governo diz, você vem, eu pago tudo, te dou uma grana, você vem fazer aqui. Coisa mais incrível que tem, porque pra você ter uma ideia, a última escultura que eu fiz foi em Changsha. Eles iam buscar a gente de limusine no aeroporto, com buquês de flor de televisão, e você andava pela cidade, tinha outdoors de você pela cidade toda. Que legal isso, cara. Entendeu? Era incrível. Essa importância do artista é Aí tão legal, né, cara? jogava a gente em hotel 5 estrelas, super paparicado, você podia... Eu não gosto de beber cerveja, mas a galera que tomava cerveja, tomavam pilhas de cerveja todos os dias. Era aquela bagunça. Mas, enfim, eles tratam o artista... A China é um país muito interessante, porque eles nos tratavam assim muito bem. Você sentia orgulho de ser escultor, Mas de ser artista. merecido, né? É. Merecido. Agora, tem... galeria você não chega a trabalhar junto, né? Então, É um relacionamento delicado, não é? é o seguinte, como eu te falei, o mercado de escultura, de arte, ele é heterogêneo. Existem vários segmentos que você pode direcionar. Eu acho que talvez a escultura seja o que mais te dá opções de você trabalhar. Tem galera que trabalha com a parte de game, de cinema, Uhum. de publicidade, de retratação, de monumentos. E tem galera que trabalha com galeria. Veja bem, não é uma coisa que me dá tanto entusiasmo, porque o meu outro lado é tão fácil, cara, e flui tão bem, que nunca me preocupei com essa parte, não. E com galeria teria a questão de você tem que dividir sua receita, né? com ela. Total, total. Assim, eu não vou entrar no mérito tanto nessa questão do que é bom e do que é ruim. Eu só digo que, para mim, não é o meu perfil, entendeu? E te digo já, me dei muito bem do jeito que eu estou fazendo. E não estou dizendo que eles vão se dar mal do jeito que eles estão fazendo. Estou dizendo o seguinte, que para mim é como um remédio que pode fazer um efeito diferente para cada paciente. Para mim deu super bem, cara. Vale fazer uma pergunta. Obviamente, se você não quiser responder, você não responda. Mas... E eu sei que isso também varia absurdamente, mas quanto custa uma obra dessa? Então, esse é um assunto bastante delicado. Tá bom, então eu vou te fazer outra pergunta. Sim. Como você precifica uma obra? É por tamanho, é por dificuldade, é por material? Como é que você decide, Tá. pô, essa obra custa X, essa custa Y? Tá bom. É o seguinte, as obras, principalmente de mármore, né, ou mesmo de bronze, elas têm um processo de execução. E esse processo de execução ele pode ser mais ou menos simples. Obviamente que você, quando faz um orçamento, você considera a questão da simplicidade ou complexidade de uma obra para ser feito, que envolve o tempo que vai ser feito, que tempo também é coisa que é pago, ele é monetizado. Não tem como você falar que uma obra que demorou 40 dias custa menos que uma que custou um dia. Uhum. O tempo é importante nisso.
E a questão do material envolvido, né? Então, o trabalho agregado em cima, você tem que agregar valor à obra com o teu trabalho. Claro que um cliente extremamente exigente não vai querer um trabalho mal feito. E por si só, ele aceita pagar mais do que um que aceita um trabalho mal feito. E o mercado de escultura, cara, ele é muito interessante porque você define que nicho você quer estar. Entendeu? É você que faz, é você que se coloca no patamar. Como? Pelo tipo de trabalho, de valor agregado que você dá àquilo. Então, por exemplo, é impossível um cara que faz um trabalho com extrema qualidade, por levar mais tempo e usar material bom, cobrar barato, porque não tem como. E é impossível um cliente pagar muito por um trabalho que porcaria. Entendeu? Então, é você que você se coloca no nicho de mercado em que você quer atuar. Dessa maneira. Basicamente é o valor agregado que você dá à obra. Entendi. Queria perguntar um pouco da parte técnica. Você estava falando, por exemplo, das ferramentas, você estava falando não sei se é a Point Machine, aquela ferramenta de pontilhado, né? Isso imagino que você usa muito. Você faz maquete e depois... Você sempre tem uma maquete ou não? Isso. Por exemplo, o Anjo, né? O Anjo eu fiz uma maquete pequenininha. Um palmo. 20 centímetros, assim. Tá. Pra o que serve a maquete? A maquete, na verdade, nada mais é do que um referencial para você dar ao teu cliente se aquela ideia pré-concebida, ela é válida ou não. Então, você olha, o cliente fala... É um RAF, né? Um rascunho. O cliente falou, é um sketch, né? Pô, legal, pode tocar. Quando ele falou, pode tocar, você assina um contrato, você recebe uma grana e continua. Aliás, deveria receber antes, né? Porque tem muito risco nisso tudo. Imagino que isso também você tem a diferença entre países, né? Eu diria que existe talvez, por exemplo, empresas muito grandes vão querer fazer uma coisa muito mais regular, né? Uma coisa mais informal é muito perigosa. Os dois lados. Os dois lados, então é isso. Então o que acontece? Tendo essa peça já aprovada, você vai partir já para a escala natural. Eu estou falando do processo tradicional, tá bom? Aí você tem que modelar aquilo em argila ou plastilina. Como o Anjo, por exemplo, eu modelei direto no gesso. Por quê? Porque eu quis ser louco, né? Eu falei, vou modelar direto no gesso. Modelei no gesso. Mas você poderia modelar direto na plastilina ou na argila. Baseado no quê? Baseado naquela maquete. Quando a peça já está concebida, a peça definitiva, você chama o cliente e diz, tá ok? Aprovando aquilo, aí você passa no material definitivo. No caso de uma árvore, você tem que passar ele depois por gesso. Aí entra o Point Machine que você falou, é uma maquineta de mesa ponte. Que é uma maquinetinha assim, que é um T ao contrário, que é uma agulhinha que você fica pegando os pontinhos e transferindo para quem não consegue visualizar, procurar na internet acha fácil, mas assim, é tipo como se fosse um esqueleto que você consegue botar encostar no lugar que você quer, né? Ele tem uma agulha e aquela agulha você bloqueia, que quando você puser, pega a medida certinha aqui, põe no bloco de mármore e vai comer sol até ali. Então, esse é o processo tradicional. E você perguntou se eu uso hoje. Hoje eu não uso mais. Não uso mais porque comercialmente não é conveniente. A última peça que eu fiz assim foi o Anjo. Eu botava 7 maquinetas de uma vez só. Pumba. E você não faz mais por quê? Porque você já consegue fazer 100 ou não? Porque eu uso robô hoje. Ah, você tá com um robô, entendi. Agora, você tava falando do cliente, né? O cliente olha... Acaba acontecendo o cliente fala assim, não gostei, ou puta, muda aqui, aumenta o logo, essas coisas tem? Não tem, né? Ah, pode ter. Mas isso faz parte do processo. Às vezes você bate de cara, às vezes o cara... E tem interessante que às vezes o cliente tá maravilhosa a peça, você vê que tá bom, mas o cara quer botar o dedinho dele. Mas isso é maluco, né? Porque assim, você se considera um artista. Sim, claro. Mas você não pode ser afetado. Porque se você tem um cliente, de repente, mais chato que quer botar o dedo dele, como é que fica? Não, você não pode. Porque é o seguinte, veja bem. Você não pode ser um cara subserviente, ser um cara submisso, não pode. Sim, mas esse ajuste fino que é difícil, né? Então, exatamente. Você tem que ter, o artista tem que ter a sua autoridade. Mas ele tem que ser pode ser um cara ortodoxo, ele tem que ter uma certa flexibilidade. Quando eu percebo que aquilo que a pessoa está falando é uma coisa sincera e realmente concreta, porra, eu sou o primeiro a ir lá e resolver. Mas muitas vezes você percebe que o cara está falando só por falar. E sabe o que você faz? Você finge que mudou
e o cara acha que tá tudo certo. Quantas Maravilhoso. vezes... Assim, muda 1 milímetro, você vai e volta. Tem um filme do Michelangelo que ele... Isso não sou eu que faço, não. É recorrente. Tem um filme do Michelangelo que mostra que os caras foram aprovar o Davi. Não, mas aquilo lá, você tem que fazer assim. Ele pegou o pó assim, botou na mão, botou a ferramenta no pó, batia, saiu um monte de pó. Aí ele olhou pro cara assim, e agora? Maravilhoso. Mas não fez nada. Entendeu? Que fantástico. Tem muita gente que gosta só de meter o bedelho, cara. Tem. Por aquele ego, por qualquer coisa que seja, não sei. Conheço bem. O Cícero, agora quero falar um pouquinho do digital. Você começou antes no digital, você foi pro digital depois. Como é que tá a história do ZBrush na tua história aí? É muito interessante essa história, cara. Essa peça tudo feita na unha. Essa peça aqui foi feita sem maquineta de ponto, no olho. Isso aqui, cara. Essa peça foi feita no olho. Qual o nome dessa peça? Essa aqui eu chamo ele de leão branco, né? Porque ele é branquinho, um leão albino. E é um leão. É um leão. Perfeito. Mas eu modelei lá e... E isso tem o quê? Tem É tamanho natural. Assim. Então, mas é 1,30 m mais ou menos? Isso tem um... Por aí, acho que sim, por aí. E o bicho é robusto, tá? E tem aquilo é a maquetinha dele, né? Essa, na verdade, é a maquete. Mas é a maquete muito bem resolvida já para pegar e medir. Porque eu pegava um compasso de ampliação para poder fazer as medições aqui. Fazer um depara, né? É, isso. Mas o que você perguntou mesmo? Eu não vou lembrar. Focas... Você lembrou? Só na edição, depois. Ah, lembrei. Eu queria saber quando que o ZBrush entrou na tua vida. Cara, você tem uma história muito legal. Putz. É o seguinte, eu vou contar rapidamente para não demorar muito tempo. Você não precisa contar rápido. O que acontece, cara? Conta no tempo que você quiser, Cícero. Aqui a gente não tem... Eu tenho meu ateliê na Vila Mariana, onde eu dou aula de escultura já faz um tempo. Eu adoro, amo. E... no decorrer desse tempo, eu comecei... eu desenvolvi uma plastilina. Eu mesmo desenvolvi uma fórmula de plastilina. Toda minha, que eu acho. Por quê? O que ela tem de diferente? Ela parece mais com argila do que qualquer outro material. Tá. Eu fiz a imitação da argila na plastilina. Então, esse era o propósito e consegui. Quando a minha plastilina começou a tomar notoriedade no mercado, apareceram 2 caras na frente do meu ateliê. Um certo Alex Oliver e um certo Fernando Gomes. Esse Alex Oliver você conhece. Uhum. Cara, muito bom digital, fodão. E o Fernando Gomes também. Ambos eles davam aula na Melier, que é aquela escola. Eu não conhecia esses caras. Chegaram, nós viemos aqui comprar plastilina. Eu falei, bom, entra. Gentilmente eu fiz entrar e comecei a ter pagar mico, tipo, mostrar como é que era a minha plastilina, porque os caras conheciam plastilina. Olha, você tem que usar plastilina assim, com água e tal. Pagando mico mesmo, brabo, assim. Aí daqui a pouco o Alex virou pra mim e falou, cara, vou te falar uma coisa. Fazendo o que você faz, se você aprender digital, você vai chegar no pico do Jaraguá, sabe? Quer dizer assim, chegar no ponto máximo. Falei, o que é isso, cara? Olha só, minha ignorância, o que é isso? É um programa ZBrush, você não conhece? Falei, não. Falei, mas pra que, como é que... E aí, você faz no computador? E pra que serve? Pra ficar olhando? Não, cara. Já tem no Brasil, isso faz 10 anos, hein? Uhum. Já tem no Brasil algumas impressoras, e no mundo já tem umas impressoras. Eu falei, como é que é? O que você faz no computador, você pode imprimir? Ele falou, cara. Eu falei, então fudeu. Fiquei a vida inteira estudando escultura tradicional, para ver um negócio desse, né? Aí eu falei, onde é que eu vejo isso? Eu falei, vem comigo que eu vou te levar na Melier. Esse cara foi na Melier, abriu o computador, tinha um monte de moleque mesmo, tudo aprendendo lá. O Fernando Gomes do lado, ele abriu o computador e começou a modelar um negócio. Bicho, fiquei deprê. Fiquei depressivo. Falei, eu quero meu terapeuta já. Por favor. Caramba, eu falei, que é isso? Eu falei, eu entrei numa puta crise. Eu falei, não é possível um negócio desse. Eu olhei pro lado, a molecada modelando. Eu falei, esses caras vão me engolir. Eu olhei pro lado, falei, esses caras vão me deglutir. Não vai demorar muito, não. Aí eu cheguei pro Alex e falei, cara, me fala uma coisa, como é que eu faço para aprender esse negócio aí? Aí o Fernando falou, olha, eu te ensino a usar o software e você me ensina a escultura tradicional. Falei, podemos começar quando, cara? Quando você quiser. Falei, vamos marcar na segunda-feira. Cara, mas aí você já devia ter percebido também que se ele queria aprender o tradicional é porque
o seu talento ali era muito também... importante. Não, é muito... Assim, eu diria o seguinte, ó, para todo mundo que está ouvindo esse podcast, quem vem da escultura tradicional para o digital, eu diria que tem uma grande vantagem. Porque você consegue evoluir muito rapidamente. Muito rápido, porque você já tem a escultura com você. O que falta em você é uma mídia, é um meio de transformar aquilo. É a ferramenta. É a ferramenta. Então, por exemplo, não que você não possa ser um escultor 100% digital. Eu conheço, por exemplo... Eu recebi pessoas aqui que são fantásticas. Por exemplo, o César Zambelli, que foi meu aluno de digital, ele não sabia. Esse cara começou a fazer aula de modelagem comigo. E aí, César, tô falando teus podres aqui, cara. Pode falar. O César Zambelli começou a modelar lá comigo, como tem outros caras aí, fodões no mercado, que tiveram muita dificuldade, cara. Eu vi no tradicional, que foram lá, passaram, fazem sucesso por aí, é normal. Aí, o César Zambelli, cara, esse cara não evoluía. Ele não evoluía, todo mundo evoluía na massa, ele não. Eu falei, esse cara tá desenganado. Eu falei, esse cara aqui tá me pagando mensalidade, me deixando só rico, pô, não é possível. Depois de 6 meses, ele chegou pra mim e falou, Cícero, eu vou te pedir uma coisa. Eu falei, o quê, cara? Posso trazer o computador? Você me ensina no computador aquilo que você sabe em escultura? Eu falei, pode trazer. Pra mim é ótimo. Eu adoro esses desafios. Cara, ele levou o computador. Esse cara mudou de assim para assim. Hoje é um dos tops de modeladores aí no mercado. O Brasil tem muita gente boa. Sim. Agora, por quê? Porque ele achou a via dele. O Igor Cato aqui, que é muito bom. O Igor? Pô, eu conheço o Igor, gente boa pra caramba. Muito bom. Sim. Tem muita gente boa. Sim, o Igor... Não, assim, nós somos assim, o celeiro, um grande celeiro de artistas, né? Você sabe disso, Sim. Né? Nós somos. Sim. Uma vez engraçado que eu estive lá no ZBrush, na Pixologic, ali, Sim. uma galera lá. A empresa que faz. A diretoria lá, e um deles falou pra mim assim, vocês no Brasil têm muita sorte, tem muitas escolas boas, muitos artistas saindo. Eu falei, não, meu amigo, nós temos colhão, nós somos raçudo, bicho, porque os caras são raçudos, meu. Porque pra gente chegar em nível bom aqui, os caras malham muito. Tudo assim, aqui a gente tem a questão da necessidade, né? Sim. Agora, Cícero, vamos lá. Quando que você escolhe começar no digital e quando você escolhe... Existe um... Imagino que quando o prazo é menor, você tem que começar no digital. Mas existe uma coisa assim, essa aqui eu vou esculpir no mármore, essa aqui eu vou começar no digital. Hoje em dia, você tudo começa no digital para depois fazer o acabamento no... Tá, é assim, ó. Hoje em dia tudo começa... Tudo começa com sketch, tá? Eu gosto muito de fazer um sketch primeiro na massinha. Um sketch na massa. Uhum. Faço um esboço ali. E esse sketch, na verdade, quando ele está aprovado, eu escaneio ele. Um scanner manual. Isso, jogo no computador e continuo a obra a partir dali, cara. Que scanner que você usa? Eu uso o Artec. O Artec, pra mim, é o melhor. O manualzinho. Isso, então eu escaneio e toco. Hoje em dia existem alguns programas, aí, uns aplicativos que você, com fotógrafo, você consegue gerar um OBJ muito arregaçado, que dá para você trabalhar também. Isso está melhorando muito, viu? Muito, cara. Hoje em dia... A NVIDIA acabou de lançar um negócio dela que é bem assustador. Então, esses recursos, cara, cada vez melhoram, entendeu? Daqui a pouco não existe mais scan daqui a pouco, porque eles estão melhorando tanto, cara. Eu acho que sempre vai ter, eu acho que vai ter casos e casos. Só que eu tenho um aqui, o nosso tá fácil, ali deve ser cheio de poeira, né? Consegue trazer mas eu tô dizendo assim, um cara médio não vai comprar um scan, por exemplo, porque vai ter isso. Não, mas hoje, vamos lá, você tem alguns scans que são muito baratinhos lá fora, sei lá, 300, 600 dólares. Mas são muito ruins. São muito ruins, mas assim, às vezes para você ter uma referência... Te juro, com esses scans eu prefiro o celular, cara. Eu tive um scan desse. Hoje no celular você consegue já uma precisão muito boa. Você tem uma curva de aprendizado... Por exemplo, um scan desse Artec custa 100 pau hoje, 100, 120, 150 pau. Uma pessoa média não pode comprar um negócio. Não dá. Agora, antigamente, não, mas hoje você já tem uns scanners muito bons, já com mais... Esse preço está caindo muito. Mas ainda, você tem razão, ainda é muito caro. É caro pra caramba. Você usava isso aqui lá na Vetor Zero. Tá. E esse, ele é de contato. Tá, eu sei. Só que, cara, isso aqui, pra você fazer um scan com isso aqui, é um trabalho de... Eu sei, pô. Muito grande. Porque ele tem que, né... Porque você tem que fazer ponto por ponto. Enfim. Então, o que eu tenho é que ele parece uma cafeteira, sabe? Uma cafeteira.
É o... É um Scandartech. Eu conheço ele. É aquele... Era um o manual. EVA, né? Sim. Porque tem o Spider, que é muito mais... E tem o... Você tem as diferenças de tecnologia, Sim, né? sim. De luz, de laser. Agora, tem enfim. várias outras marcas, tá? Mas essa... Tem os nacionais agora. Ah, é? Scan nacional? Tem uns Nossa. bons. É Mas mesmo? caros também, né? São de, sei lá, 50 mil Luz reais. estruturada, tudo igual? É, Tá. tem uns bem interessantes. Mas aquilo que você falou, né? A tecnologia vai se aprimorando e a tendência, óbvio, é ficar mais barato, mas ainda é caro. Esse da Artec, por exemplo, eu vejo ele como um dos melhores, mas continua muito caro. É. Proibitivo, quase. Eu testei um tempo atrás uns da Creaform lá. Sim. Eles têm uns maravilhosos, mas assim, tem uns de 100 mil dólares. Tem, fora. tem. É uma maluquice. Isso é uma Teresa. Não, essa é maravilhosa, mano. Essa peça é maravilhosa. Agora vamos lá. Aí você fez lá a maquete. Da maquete, você não lembra se você usa scanner nela ou não? Então, né? eu uso scanner. Eu escanei a maquete e depois eu trabalho no ZBrush, aí depois eu executo. Só que é o seguinte, cara. Por que eu trabalho com a maquete? Porque a maquete é algo mais próximo da realidade. Se você fizer ele bem, ele está muito próximo da realidade. E a possibilidade de você errar, porque a lente do ZBrush ela te engana, né? Por mais que você trabalhe com a angulação 50, cara, você fica totalmente perdido. Então eu acerto as proporções ali no tradicional, já todas as proporções e parto. Porque senão depois, sabe o que você tem que fazer? Fazer vários prints e ir corrigindo, cara, quando você trabalha direto no digital. Esse é um problema muito sério, cara. Por exemplo, uma obra para ir para o mármore, eu faço uns 3 prints no mínimo, para ver se está tudo bem antes de ir para o mármore. Porque a lente do ZBrush, ela te engana muito. Não é uma lente 100% ainda. Porque o que acontece? Esse software, ele não foi feito para você. Não. Ele foi feito para efeito especial, para computação gráfica. Exatamente. Então, assim, o que você vê na tela é o que importa. Sim, se você olhar no um teu Maya, caso, não. por exemplo, se você abre no Maya, você consegue ver melhor, tá? Outros programas deste nível aí, mas... E como eu não tenho muito saco de ficar... Tem essa também, vou né? direto Você nessa. o ZBrush, ele, na verdade, ele é o começo do processo, né? O cara depois Exatamente. ele manda para outro software onde ele vai acertar a câmera, acertar a luz, acertar a textura e tudo. Então, no meu caso, por exemplo, eu integro o tradicional com o digital. Aí vira um casamento perfeito, cara. E aí vamos lá, aí você usa o braço robótico e esse braço robótico ele vai tirar o grosso. Exatamente. Quantos centímetros do grosso para o acabamento final? Nós estamos falando o quê? 1 centímetro, 2 ou não? Não, 0,2 milímetros. É bem pouquinho. Bem pouco, só que existe muitas sobras. Por exemplo, o robô, vamos imaginar essa minha mão aqui. O robô está comendo. Ele não vai comer aqui dentro, então isso aqui vai ficar tudo cheio, cara. Entendi, porque assim, mesmo com um robô que você tem ali 6 graus de liberdade, você não vai conseguir... Eixos, 7 eixos tem o robô. Ele não consegue... Não, e se comer, você pode causar um dano enorme, você pode estragar a peça, você pode criar uma colisão. Então, esse risco não vale a pena. E o tempo também é caro. Então, você pega as coisas externas, é por isso que dá muito trabalho. Aí, aliás, cara, tem trabalho que é mais difícil fazer no robô, com o robô, do que com aqueles pontinhos, porque os pontinhos você tem a referência 100%, XYZ. No caso do robô, não, ele te dá uma coisa muito empírica ali. Uhum. E você tem que ter um domínio muito bom de escultura para você fazer. Então, muitas vezes é mais difícil fazer um acabamento de robô do que um acabamento da maquineta de pontos. Entendi. O Focas, a gente está fazendo gravado, mas eu pedi para alguns amigos mandarem perguntas. Me manda uma pergunta aí, e enquanto ele faz a pergunta, a gente tem um quadro aqui que a gente fala geralmente 2 nomes, e eu peço para a pessoa escolher um. Se quiser explicar, explica. Se não quiser, não explica. Trouxe um para você. Michelangelo ou Donatello? É o seguinte, existe Michelangelo porque existe Donatello. Mas eu Mas então você não escolheria um ou não? escolheria Michelangelo. Por que Michelangelo? Porque ele fala mais a minha linguagem. Eu aprendi, eu fui educado, quer dizer, foi trazido mais abundantemente Michelangelo para mim do que Donatello. Mas não existiria Michelangelo sem Donatello. Donatello é um gênio também. Que outros você citaria? Bernini, Você citou no começo aqui do papo. Canova, Giambologna, Cellini. Brasileiro algum ou não?
É que brasileiro nós temos que pensar o seguinte, ó, o Brasil, ele não foi historicamente um grande celeiro de artistas, até pela própria condição do país, né? Uhum. Nós temos uma série de escultores que nasceram aqui, por exemplo, na época do Barroco. Para você ter uma ideia, o Barroco de Aleijadinho ele é um barroco mais, digamos, naif, né? É um barroco meio na raça. Não é aquele barroco requintado do barroco europeu, do barroco italiano. Ele é muito influenciado pelo barroco português. Uhum. Não, mas assim, não, o problema não é que é porque é influenciado pelo barroco português, que também é um barroco excelente, muito parecido com o italiano. É que na Aleijadinho ele não teve uma instrução como tiveram, digamos, os clássicos. Por exemplo, ele nunca viveu dentro de uma botega, como vivia Verrocchio, Caravaggio, Leonardo, próprio Michelangelo com os Médici e tal. Eles foram educados naquilo. Meu, o Aleijadinho é um herói, cara. Fazer o que ele fez aquilo na raça é um herói, cara. Tem puta valor, maravilhoso. Não é só na raça, né? E criou uma coisa única, né? Numa época que você não tinha referência como você tem hoje, né? Sim. Não, ele criou uma coisa única. De longe você vê que é Aleijadinho, de longe. Ele tem um estilo muito próprio, né? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, Pietro Tacca, que também é um barroco, você consegue, assim, definir muito fatidicamente a diferença de um Bernini, que também é um barroco. Mas, cara, você pegar um Aleijadinho de imediato você percebe que é Aleijadinho. Então, ele criou uma coisa muito dele ali, entendeu? Que, no meu entender, veio naturalmente. Pra mim, ele é um naif, um cara que... Naif é aquele cara que não teve instrução, naif que significa ingênuo, né? Uhum. Ele pegou a coisa na raça e fez, entendeu? Ele jurou aquilo, obviamente que influenciado pelos padrões europeus, né? Da época, né? Mas é isso. Legal. Focas, manda a pergunta pra gente e depois eu vou pedir pra você trazer a torta. Eu vou querer experimentar o doce agora. Conte comigo. A primeira pergunta vem do excelente Alceu Batistão. Ele está querendo saber como você lida com o erro. É proibido errar ou no caso do mármore, como funciona? Pô, Alceu, cara, conheço ele. Um abraço, Alceu. Esse cara é... Esse é um dos grandes talentos que a gente tem do, Sim, do digital. Ele pegou o digital quando a coisa andava ainda na manivela, né? Ele foi talvez o nosso primeiro grande talento aqui. Sim, não. Tira o chapéu pra ele. É o seguinte, errar sempre é permitido, cara. Ele é sempre permitido. Ele é permitido porque ele é inevitável. Não tem como você não errar. O problema é o que você vai fazer com esse erro. Que tipo de solução que você vai dar para ele, né? Por exemplo, na argila você vai dar de um jeito, na madeira de outro. E também no mármore de outro. Mas errar, todo mundo vai errar e é permitido sim. Somos humanos, né? Somos suscetíveis ao erro, com certeza. Não tem como não errar, cara. Legal. Ô, Focas, eu vou querer falar sobre o processo criativo. Você traz a torta pra gente, por favor? Obrigado. Saindo. E como é que... Eu quero entender o seu processo criativo, mas eu queria começar lá no começo. Como é que nasce a ideia? Muito bem. Vamos pegar um exemplo aí. Esse cara da China te chamou e falou assim, ó, vem pra cá, hotel 5 estrelas, cerveja aos montes. Sim. Limusine. É assim, até nisso eles são bacanas, porque os chineses eles fazem assim. Ele fala assim, ele te dá um tema. Me dá um exemplo de um tema. Ai, cara. A coisa, às vezes é uma frase filosófica, assim, sei lá, vamos poder dizer, não me ocorre aqui, mas imagine qualquer coisa que você imagine, uma frase tirada do livro de Shakespeare, por exemplo, ou tirado da Divina Comédia de Dante, qualquer coisa. O cara te dá essa frase, só... É uma frase que você vai lá ver, interpreta e você faz. Cara, se der essa frase para 10 artistas diferentes... Obrigado, Focas. Se der essa frase para 10 artistas diferentes, serão 10 obras diferentes, é o que ocorre. Sim. E é uma coisa muito louca, cara, porque a gente chega lá, o tema era o mesmo, mas você vê totalmente diferentes, por exemplo. Ou seja, em outras palavras, fai quello que vuoi, entendeu? Ô, Foca, você consegue trazer 2 pratinhos pra gente, só pra não usar o mesmo que está... Pode deixar isso aqui. Legal, aí beleza, o cara te dá isso. O que você faz daí? Você vai pra casa, senta a bunda na coisa, ou você senta a bunda na frente da argila? O que você... Na argila. Obrigado. Não, pode que é o seguinte, eu não gosto de desenhar, cara. Eu detesto desenhar. E até digo que essa premissa de que desenhar
fundamental para ABCD, eu até discordo, porque eu não sei desenhar e não gosto de desenhar, e meu processo é diretamente no barro, ele é físico. Para mim, né? Eu digo para mim. Então, foca, Não só funciona. mostra pra aqui, antes de eu cortar, que tá maravilhoso isso Então aqui. parte da argila, cara. Olha, que lindão. Obrigado, Focas. Parece uma flor, né? Tá lindo. Então, meu processo criativo parte da argila. E assim, cada processo, cada artista é um processo diferente. Por exemplo, tem artista que gosta de rabiscar e desenhar em Não, mas quero conhecer o teu. Vamos lá. Então, Não é argila, cara, é um pedaço de barro. Você senta na frente do bloco de argila e sai metendo na mão. Imediatamente, e ali as ideias vêm, fluem. Eu consigo ver a coisa mais tridimensionalmente, entendeu? Do que ali numa prancheta e tal. E a coisa surge ali, cara. Agora, óbvio que existem digamos, uns indícios para você fazer aquilo, entendeu? O cliente te dá mais ou menos Corta uma pra ideia. você um pedaço ou não? Ah, depois eu pego. Tá bom. Mas eu vou querer sim. Você entendeu? Então, a partir de uma premissa, você desenvolve algo, de uma coisa aí pré-estabelecida. Ah, por exemplo, o anjo. Eu queria fazer um anjo, então eu tenho que fazer um anjo. Como é que eu vou fazer esse anjo? Um anjo igual do cemitério? Não vou fazer, porque eu quis fazer um anjo que demonstrasse uma transformação. Aquele processo de a adolescente está virando mulher, e que existe uma borboleta na mão dela, uma ninfa virando borboleta. Então é um processo de metamorfose, entendeu? Eu quis demonstrar aquilo. Do que uma descrição de um anjo. Não quis desenhar um anjo. Eu quis colocar dentro de um contexto ali de conceitual tal, entendeu? Uma coisa conceitual. Mas surgiu sempre de uma massinha, de uma pecinha pequena. Agora, pelo que você falou, você já não tem a ideia na cabeça e já sabe como ela vai ficar. Você tá ali metendo a mão e brincando e fazendo. Muita coisa acontece durante o processo, na verdade, tá? Existe um germezinho ali, uma sementinha ali, mas ali o desenvolvimento é a partir do momento que você começa a lidar com aquilo. Entendi. Sempre assim. É interessante, porque eu vejo muito artista que o cara fala, não, a hora que isso vem na minha cabeça, eu já sei exatamente como eu quero desenhar, ou como eu quero esculpir. Pode ou ser. como... Pode ser, porque é o que eu digo, o meu processo criativo não é o mesmo que o teu, entendeu? Os jeitos, as maneiras. É aquela história, né? Todas as estradas levam a Roma, vamos dizer, o objetivo, Sim. A gente chega lá por vias diferentes, né? E Cícero, e você continua estudando ou não? Quando eu estou falando de estudando, é óbvio que assim, o seu dia a dia é um estudo em si. Né? É um eterno aprendizado. Você já tinha falado sobre isso, mas... Mas estou falando aquele, assim, de não só de olhar em referência em museu, mas assim, de pesquisar. Isso é uma coisa que você tem que estar sempre fazendo Sempre também? fazendo, cara. Você tem que estar sempre... Assim, uma certeza que tem que ter. Se você parar de estudar, você vai estagnar. E aquela coisa do conformismo, de achar que você já está bom, aquilo é um perigo, a coisa mais perigosa que tem é aquela, porque você acha que está bom, mas os outros veem que você não está bom, que você tem muito que melhorar. Quando você acha que você está voando muito alto e você para, cara, é o momento mais perigoso. Mas eu tinha, assim, a gente que é maker, seja lá o que isso significa, essa coisa de você estar sempre percebendo que você sabe muito pouco é muito forte. Né? Aquilo que você está falando, pô, eu sempre vejo que dá para melhorar. Mas a gente está num universo onde existem muitas camadas, né? Você tem frentes e tecnologias e camadas, você tem a madeira, você tem o metal, você tem a impressão 3D, você tem... Isso só estou falando do ponto de vista de tecnologia, mas do que você vai entregar, assim, é um universo muito diverso. Eu tinha perguntado para você, porque assim, quando eu olho para sua peça, eu falo, puta, cara, é difícil ver mais perfeição nisso, entendeu? Por isso que eu tinha essa dúvida, se você realmente achava que tinha... Óbvio que você sempre acha que você pode melhorar, mas... Então, é curioso entender esse sentimento de fazer assim, pô, eu tenho tanto para melhorar que eu não... Sim. Então, é uma coisa, é uma inquietude da gente, entendeu? A gente está sempre... Eu, pelo menos, sou assim, eu não consigo me conformar com aquilo que eu acabei de fazer, entendeu? Acho sempre, como eu te falei, se o cara deixasse, eu continuaria mexendo, cara.
Entendeu? Eu tenho alguns amigos assim também. Então é... Agora, assim, é uma coisa certa, cara. Sempre a gente tem que melhorar. Sempre a gente tem que melhorar. E o grande problema, o grande erro de muitas pessoas é, talvez, aquele conformismo. Tá bom assim. Tá bom assim, porque minha avó achou bonito. Eu costumo dizer o seguinte, que a pior desgraça do mundo são as avós. Tem que matar todas, cara. Matar no bom sentido. Quando você fala matar tua avó... A gente entendeu, a gente não vai cancelar você. Matar tua avó é o seguinte, porque a avó é aquela que acha tudo que você faz bonitinho, né? Sim. E isso pode ser um problema, porque você acreditou que realmente está bonitinho, mas não está, é a tua avó que acha. Então, assim, quando eu falo matar a avó, é você se desprender de elogios que vêm de fora, porque elogios que vêm de fora eles são extremamente perigosos, porque eles realmente fazem você cair em uma consciência tua de que está tão bom realmente que você não precisa melhorar mais. E aquilo é um perigo, cara. É uma acomodação ferrada. É por isso que eu digo que a gente tem que matar as avós da gente. Entendi. E tem, desse processo que você me comentou, tem alguma parte que você considera mais difícil ou não? Olha, não, cara. Não? Pior que não. Eu acho assim, que as coisas que a gente entende como difícil são tão prazerosas de fazer. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que qualquer um poderia achar difícil fazer. Não, qualquer um normal. Eu sou normal e eu acho assim, isso difícil por exemplo, pra essa é uma caramba. Coisa, porque você tem uma coisa que a luz tem que entrar ali, você tem uma certa transparência, e você tem que colocar as coisas com muita suavidade, tá vendo? Não tem nada marcado, você vê, não é nada traço muito marcado, muito gratuito, muito delicado. Não, não é só isso, Cícero. Tem uma textura aí que eu não sei como você consegue fazer. Mas isso é tão gostoso de fazer, tão gratificante. E assim, você não Você sente... já mostrou os cílios aí ou não? Não, né? Não, os cílios ainda não. Dá uma acelerada aí. Aproveita para todo o seu prazer de dedo nervoso que você tem. Dá uma acelerada aí, algumas, que acho que tá alguns para frente aí. Mas assim, tem umas imagens de cílios que assim, porra, não... É um nível de detalhe ali que assim, tudo bem, pode ser prazeroso, mas eu imagino que seja muito mais Cara, delicado. Olha isso. é super delicado, mas assim... É engraçado que são coisas muito singelas que chamam muita atenção, sabia? Tem muito mais coisas... Fazer um nariz desse é muito mais complicado que fazer um cílio daquele. Por quê? Cara, porque existe uma estrutura interna e externa, o buraco do nariz tem que obedecer à forma externa. Tem toda uma relação aí de côncavo, convexo, entrada, saída de luz, processo anatômico, tudo. Ali é só um cílio, cara. São coisas singelas que chamam mais atenção. E o que mais chama a atenção são os cílios. Eu acho super legal, mas não é o que é de mais complexo. Interessante isso. Por exemplo, a questão da textura também é uma coisa muito difícil, né? E muitas pessoas, uns veem, né? Conseguem ver, mas é muito difícil a textura. Não, a textura é absurda. Tem umas, é que tem umas fotos aí que não tão boas, porque elas nessa TV ela perde muito a resolução, né? Sim. Eu peguei do seu Instagram lá, tem umas que não estão com muita resolução. Já perde ali, né? Mas tem umas peças que dá pra ver, a textura é assustadora. Não, se você olhar a foto original que foi feita na época, tem foto aí que não é digital ainda, é analógica. Cara, você vê o poro assim do mármore. Então. É impressionante. É muito impressionante. Você tem uma preferida ou não? Tenho. Pode falar ou os outros vão ficar com ciúmes? Eu amo aquele anjo. Qual que é o anjo? O anjo que eu fiz. Aquele do... Aquele que tá assim, ó. Eu amo aquela Não sei se tem ali. Se você conseguir ver ele aí, Foca, você mostra ele pra gente. O meu... Mostra, vê se você consegue achar. Ele tá aí, sim. É o anjo que foi o precursor, né? Foi o, digamos, o estopim desse anjo. Vê se você consegue achar... Tem as fotos aí, acho que pra cima ou pra baixo. Olha o pé aí. Muito... Ó, tá vendo? Ele tem um lance de composição, etc, tal. Tá vendo? Essa peça tá onde hoje? Essa peça tá com um colecionador numa casa que ele tem. Mas aí tem uma réplica dele em bronze que está no cemitério. Acho que no cemitério de São Paulo. Tá em bronze, não. Em cima de um túmulo. Então dá pra visitar a réplica. A réplica dá. Essa aqui não. Essa aqui é meio difícil. Tem que bater na porta do cara lá. Sim.
Então, olha a transparência do Então, mármore. dá pra ver a transparência de tão fininho que Ó, tá. pra você fazer aquilo lá no mármore, e brasileiro é impossível, essa borboleta aí. Você faz assim, ó, tem, ele, pumba, quebra. Entendeu? Entendi. Então essa é a tua preferida. É uma peça que eu tenho, ela tem uma história, cara, muito marcante. É muito tempo fazendo, nasceu nesse tempo, ó, por incrível que pareça, a história, ela se parece muito com a minha filha. Só que ela nasceu primeiro que a minha filha, Interessante. entendeu? É louco isso, né? Muito bom. Manda mais pergunta aí, Focas, por favor. O Pascoal Fabra Neto diz que quando o artista visualiza a obra, o artista sabe onde quer chegar. Até chegar na exatidão tem um sofrimento interno. Como você domina essa ansiedade e como lida com a pressa de terminar a obra? Então, eu não tenho pressa, cara. Não? Nem ansiedade, nada? Não. Se tem uma coisa que você não tem que ter ansiedade e pressa quando você lida com uma obra. E é por isso que a gente demora o que tem que demorar. Não pode. Se você faz algo em função de um tempo, você já virou escravo de alguma coisa. Isso já é um grande erro. Então você tem que se desprender, desapegar totalmente do elemento tempo nessa questão aí. O foco é a obra. Eu não tenho essa ansiedade, não. Ô Cícero, e questão de padrão de beleza? A gente muda. Os padrões de beleza Sim, na Grécia era diferente do que é hoje, que é diferente do Ocidente, do Oriente. sim. A gente consegue perceber isso nas obras. O teu padrão de beleza, imagino que assim, eu percebo isso em mim, né? Quando você vai ficando mais velho, você vai mudando também. Você sente isso refletir na sua obra ou não? Óbvio, né? Porque nós somos... O artista, ele interage com a sociedade em que ele vive. E não tem como você ficar inerte diante de tanta informação que você tem. Do padrão estético vigente, não tem como, cara. Você entra no Instagram, você vê aquelas mulheres com um certo padrão estético, né? E engraçado que tá mudando, né? Então aquela coisa meio, né? E assim, inconscientemente acaba assim te afetando. Agora, as minhas esculturas, elas têm a característica de colocar o padrão estético atual. Por exemplo, a escultura grega, as mulheres mais gordinhas, ou no Renascimento, as mulheres mais gordinhas eram mais tidas como mais belas, né? As mais desejadas, tal. Já hoje não, hoje é outro. Por exemplo, se você olhar a Narcisa, por exemplo, que é a minha escultura, na época do Renascimento eles não queriam nem olhar para aquela mulher ali, entendeu? Essa aqui é porque é uma criança, tal, não tem muito mais. E eu gosto muito da questão da sensualidade na obra. É uma coisa que eu acho muito legal. E o mármore, para mim, é um material muito sensual. Muito, porque ele transmite exatamente aquilo que você quer passar. E essa sensualidade que eu tenho, ela reflete o padrão atual do que eu vejo, né? Não tem como ser diferente, cara. Porque eu não estou fazendo uma réplica, uma leitura do que foi o passado. Não, o artista, ele coloca para fora aquilo que ele vive. É por isso que chama-se contemporâneo. Você está vivendo aquilo que você está se passando à tua volta, né? Você interage com aquilo. Entendi. Focas, manda mais perguntas aí, meu querido. Fernando Storino gostaria de saber qual é a grande diferença entre as obras da Grécia Antiga e as renascentistas. Muito bem. Veja bem, as obras... Quando você fala Grécia Antiga, eu vou considerar o período helenístico, tá? Eu acho que ele está querendo dizer isso, não o grego arcaico, tá bom? É que é o seguinte, quando você fala a palavra renascimento, ela, pelo próprio nome diz, ela diz renascer, né? Acontece o seguinte, se você pegar artistas como Michelangelo, ele foi um artista que bebeu muito na fonte dos gregos. Uhum. Ele inclusive fez escavações, tem um chamado Torso di Belvedere, que foi desenterrado ali em Firenze. Tem lá o Conte e seus filhos, que foi uma obra também da época do período grego, mais adiante, que foi feita uma encomenda por um romano e tal, e o Michelangelo ele desenterrou essas obras. Ele fazia parte
da Comissão de Arqueologia na época de Firenze, e ele foi uma das pessoas que foi lá. Então ele teve uma influência muito grande nessas obras. Obviamente que a escultura renascentista, ela tem a sua característica, né? Porque uma obra de Michelangelo, por exemplo, você consegue distinguir, por exemplo, de uma obra, por exemplo, de Fídias. Porque aquele padrão extremamente clássico, né? Clássico. E a obra de Michelangelo, ele não tem aquela característica tão marcante daquele classicismo ali. Então é fácil a gente entender que existe uma influência assim, mas pequenas peculiaridades fazem a gente entender que não é da mesma época. Por exemplo, se você pegar um escultor, como por exemplo, vamos falar, Gian Bologna. Gian Bologna já tem uma coisa muito mais próxima dos gregos do que o próprio Michelangelo, na sua obra como um todo. E, agora, na verdade, é o seguinte, eu acho assim, houve essa influência, sim, mas acho que como o Renascimento veio daquele período já anterior, que é o período românico, ele, como já Donatello já estava naquela fase de transição, acho que influenciou muito mais Michelangelo, digamos, em si, no resultado da sua obra final mesmo, do que aquela obra grega que ele pegou lá do Belvedere, por exemplo, ou do Laocoonte e seus filhos. Mas aquilo foi de extrema importância para ele. Ele mesmo cita em alguns relatos dele, por escrito, ele cita essas obras e a gente percebe a admiração e aquela coisa, diria assim, aquela vontade de contemplar aquilo, né, que ele também tinha, né? Agora, existe sim essa influência sutil, mas existe. Você sente falta de ver suas obras ou não? Muito. Muito. Por exemplo, essa obra aqui faz tempo que eu não vejo. Assim, pessoalmente eu não vejo. Então me resta fotografia, cara, ficar olhando as fotos. Ficou legal esse ângulo, né? Tá vendo? Os cachinhos aí, tudo feito. Não, tá feito ótimo, à mão. a luz tá ótima, tá muito bom. Manda mais pergunta aí, Focas. Vamos matar as perguntas aí. O Igor Cato quer saber como foi o aprendizado do ZBrush. Por já ter conhecimento na anatomia, foi mais fácil chegar no mesmo resultado do que se chega numa escultura tradicional? Você já comentou, né? Que Cara, te ajudou bastante, né? Foi demais, foi assim. Eu me lembro que depois de 3 meses de ZBrush eu estava já fazendo trabalho profissionalmente. Depois de um ano, estava fundindo, imprimindo. Foi muito rápido. Essa passagem assim. Porque assim, eu só adaptei uma ferramenta. Por isso que o tradicional é importante, no meu entender, tá? Legal. O Maurício Pomela, ele queria saber, se tivesse que escolher entre o analógico e o digital hoje, qual seria a sua escolha? É difícil, porque assim, eu vejo... A minha paixão é o tradicional, tá? Não tenha dúvida que eu gosto mais da matéria, gosto do... E eu vejo o digital como uma necessidade, não que não seja divertido, é muito divertido também, porque como existe o Ctrl Z, você fica mais relaxado ali. Então, mas eu te perguntar uma coisa, se você fica muito tempo no digital, isso acontece em outras... Você usa muito o undo, né? Volta, vai, não sei o que, etc e tal. Aí quando você vai para o analógico, não dá aquele bugzinho de... Não. Não? Não. Engraçado que parece que desconecta alguma coisa aqui, que você volta para uma coisa... De repente ir lá e fala assim, ih, não tem undo aqui. Não. Aliás, a argila tem, né? Você pode voltar, né? Sim, você pode adicionar, pode cortar. Não tem no mármore, mas... Olha que bonitinha. Olha, eu acho muito parecido, cara. Ela se parece mesmo. Engraçado. E ela nasceu depois do anjo, cara. Muito louco. Muito isso. legal. Mande mais, Focas. Tem que ligar o microfone, Focas. Eventualmente a gente esquece. O Giovanni Caramelo gostaria de saber se você percebe alguma resistência dos clientes quando diz que algum trabalho foi feito digitalmente ou para os clientes somente o resultado final que interessa. Esse cara é bom também. Ele foi meu aluno. Esse cara é muito bom. Muito bom, sim. O Giovanni é 10. Abraço aí, Giovanni. É o seguinte. Não existe nenhum preconceito nisso, não. Porque é o seguinte, Ronaldo, digital foi feito em impressão 3D. O que ocorre, cara? É o seguinte,
Desde o início, eu tenho percebido o seguinte, que esse lance de tecnologia, ele fascina muita gente, inclusive o próprio cliente. Eu tenho clientes, por exemplo, que eu não tenho o menor problema de entrar no meu ateliê, mostrar o robô trabalhando, e eu vejo que aquilo faz parte de um momento deles interessante. Pô, olha que legal fazendo a minha obra nesse... Não, eu acho legal pra caramba. Entendeu? O cara vivencia aquilo e até com certo orgulho. Até hoje eu não achei ninguém que tenha esse tipo de preconceito. Muito pelo contrário. Na Europa, hoje em dia, você não vai achar estúdio algum, ou quase nenhum, que trabalhe só com processo tradicional, do ponto de vista, falando de escultores profissionais, tá? Não tem um escultor profissional que não use o digital. Não tem um que não use. Todos eles usam. Esse é um trabalho que você fez pra Folha, né? Do 2018? Exato, Como é que... quanto tempo você levou pra fazer isso? Cara, eu levei 40 minutos cada uma delas. Porque imagino que esse é o tipo de trabalho, assim, amigo, faz aí que nós temos que publicar amanhã. Não, eles fizeram isso e filmaram tudo. Isso tem no seu Instagram, não? Pra quem tá na plataforma digital, você tá mostrando o Bolsonaro e o Haddad. Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. Mas se sim. procurar Cícero Dávila, Folha de São Paulo, Bolsonaro e Haddad, isso vai foi achar. loucura. Eu estive falando agora com... Você falou 45 minutos cada um? Cada uma, 45 minutos. Caramba, bicho. Não, foi uma loucura isso aí. O próprio cara do... O cameraman, ele saiu de lá e falou, esse cara é doido, Não, mas cara, eu assim, não, sem nenhuma falta de respeito, é inacreditável que você faz isso em 45 minutos. Então, Ô Focas, Eu tava pensando isso, em 45 minutos eu não consegui setar a bolinha do Não, pior ZBrush que no foi. lugar certo ainda para começar o... não, isso aqui é feito na argila, cara. Né, Isso aqui Nem não é no vamos começar ZBrush. a falar do mundo real. um retrato mais desprendido, mas Não, tudo bem. muito Você rápido, tem muito rápido. você tem uma licença poética aí, mas porra, quantas fotos você precisa para fazer um negócio desse? Então, basicamente você precisa de uma foto de frente Uma de e uma de lado e uma de 3/4, né? É que retrato é meio que uma macetezinho, sabe? É uma ciênciazinha à parte. e você a feição dele é a feição de uma das fotos ou não? Você consegue mudar a feição? Não, na verdade eu faço um apanhado, assim. Eu pego uma média aritmética do que eu estou vendo, entendeu? Uhum. Porque assim, você nunca vai fazer uma foto só, você faz um apanhado. E você tem que... É isso que você tem que saber administrar ali, entendeu? Porque assim... O quanto de anatomia você tem que estudar, hein, Cícero? É bastante, né? Cara, anatomia você tem que estudar sempre, meu. Aí você estuda todo dia anatomia. Eu tô estudando você aí. Você tá estudando qual o melhor? Tô dizendo, eu tô te vendo, eu tô estudando, cara. Não tem como a gente não estudar. Principalmente quando você faz um ser humano, né? É por isso que existe uma dificuldade muito grande para fazer animais, por exemplo. Aquele leão me deu um baile danado, cara. Porque você não tem a referência. Eu não pego o metrô com leão, pô. Entendeu? Então você não tem como, muda teus referenciais. A gente que trabalha com efeito especial, você faz, a gente percebe isso rápido. Você faz uma cicatriz numa pessoa, qualquer um olha na hora. Fala, tem uma cicatriz ali. Sim. Faz uma cicatriz num lagarto, a maioria das pessoas nem vai perceber Não vai que tem uma perceber, cicatriz ali. Mas muito, muito impressionante você conseguir chegar nesse nível de qualidade em 45 minutos cada um. Muito, muito impressionante. Então, quando eu fui E pra... o que foi feito com isso depois? Depois amassa e joga fora ou Está no não? meu ateliê, não joguei não, tá lá no meu ateliê. Se vocês quiserem, eu posso utilizar de novo. Agora Tô você brincando. só tem 50% do trabalho, né? Vai Agora- fazer o do Lula agora. Vai saber, né? Você guarda as suas plastilinas todas, né? Porque isso dura para sempre. A plastilina, ela tem uma grande vantagem sobre a argila, que é uma coisa eterna, se você cuidar bem. E essa é uma grande sacada. Por não secar, né? Ela fica ali para sempre, se você cuidar dela. A argila não, a argila seca, ela tem problema e tal, enfim. Pega Isso eu sujeira, tem que limpar. eu tem gosto muito da plastilina, já faz mais de 15 anos que eu só uso plastilina. Legal. Muito bem, Focas. Muito obrigado. Cícero, adorei o papo. Espero que você tenha gostado. Espero que você participe novamente aqui. Você vai ficar um tempo no Brasil ainda? Eu devo voltar aí, talvez daqui não sei se um mês ou um pouco menos, mas eu vou ficar fazendo esse Legal. Avantinitro, cara. Vamos trazer uma galera aí Sim. de escultura pra gente bater um papo. Não, traz, é sempre uma delícia, cara. A gente fez uma vez uma live lá da Itália com o pessoal aqui, foi bastante divertido.
Muito É legal. bom. Bom, vou fechar aqui, agora você vai comer o doce que tá muito gostoso também. Vou comer sim. Focas, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado, Cícero. Valeu. Valeu, valeu, pessoal.